E nós vamos ministrar a palavra aqui aos nossos corações. É o seguinte, irmão, eu estava conversando com a Maria assim que eu cheguei lá antes da janta, e eu falei para ela, Maria, se nós colocarmos 2 leões para brigar, qual leão que venceria? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz para ela. E tinha mais o tio dela, né? E a tia estava na mesa. E essa pergunta eu faço para vocês também. Talvez você já ouviu essa expressão. Mas a resposta é simples. O leão que vence essa luta seria o leão que está mais alimentado. E dentro de nós temos uma natureza carnal e uma natureza espiritual. O Senhor nos compôs como corpo, que é isso que você está vendo, ele é perecível, ele tem um tempo, um prazo de validade, mas dentro de nós o Senhor soprou o fôlego de vida e nós chamamos de alma. E a cada um de nós foi nos dado também o Espírito. O Espírito é onde Deus se comunica com o homem. Deus não se comunica com ele no corpo, não se comunica com ele na alma, ele se comunica através do Espírito. Entenda bem uma coisa, quando Deus ia falar com Adão, ele descia no Éden, sim ou não? Sim. Mas o Éden era um lugar e aí diz o texto que Deus plantou um jardim no Éden. Não era o jardim do Éden. Deus plantou um jardim no Éden. E de onde veio esse jardim? Diz o texto, diz a palavra, que esse jardim estava no céu. E o Senhor pegou esse jardim e plantou no Éden. Deus colocou um ambiente espiritual para que ele comunicasse com o homem em um ambiente espiritual. Não é Deus que desce para falar com o homem. É o homem que entra num ambiente espiritual para se comunicar com Deus. Deus, ele não habita e não se comunica em ambiente carnal. Para que Deus pudesse falar conosco, ele precisou entregar e nos dar um espírito. Então nós somos compostos de corpo, alma e espírito. E o que eu quero dizer com isso? Que para o Espírito Santo se manifestar, ele tem que habitar no nosso espírito. Só que nós possuímos um corpo. O corpo, ele não tem vontades, não tem anseios, ele não tem nenhum tipo de sentimento. Não é o corpo. Entenda muito bem que o que comanda o corpo chama-se alma, as faculdades mentais. Quando eu mando uma ordem para o meu corpo agir, ele vai responder segundo a ordem que eu estou dando para ele. Então, por exemplo, eu estou caminhando e eu ponho um pé direito, depois eu ponho um pé esquerdo, mas tudo isso porque a minha mente está ordenando. Vai para a direita e ela vai. Vai para a esquerda, vai. Entra nesse ambiente, sai desse ambiente. Faz isso, faz aquilo outro. Tudo é a faculdade mental. A mente, todo mundo aqui talvez já assistiu aquele filme Divertidamente. Já assistiram? Levanta a sua mão aí. Lá tem alguns sentimentos que dominam o corpo da criança, do adulto e tal. Aí tem a raiva, tem a alegria e assim vai. Nós possuímos a nossa alma. A nossa alma é a nossa faculdade mental. A palavra diz que quando nós morrermos, o corpo ele volta para a terra. Porque em menos de 5 dias ele se decompõe. O nosso corpo, se você for estudar, vai ter os minerais, vai ter zinco, selênio, cromo, manganês, todos os minerais que existem, vai encontrar no corpo, porque o corpo foi feito da terra. Então, aqui nós vemos que o corpo volta para a terra. O espírito volta para Deus porque foi ele que nos deu. E a alma, essa alma é eterna. Entenda uma coisa para você aqui. O tempo passa muito rápido. Eu tenho hoje 34 anos. Mas ontem, assim, com o poder, um pouco da redundância, mas ontem eu era menino igual esse aqui, adolescente, criança, corria, brincava, inclusive essa chácara, brinquei muito quando era pequeno. Então eu quero dizer uma coisa para você, que o tempo voa. E nós temos duas naturezas dentro de nós, a carnal
que não está conectada com o corpo. Entenda muito bem, o corpo, quando tem um velório, o corpo ele está inerte, ele se movimenta, ele tem expressão, ele não faz nada. Por quê? Porque já não tem mais alma dentro dele. Entenda que o corpo não é o corpo que é culpado dos seus pecados. O corpo obedece à sua alma. Quem manda é a alma. Quando nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador e reconhecemos que Ele morreu na cruz do Calvário, nós aceitamos e recebemos o quê? O Espírito Santo de Deus. E Ele vem habitar onde? Ele só habita em lugar santo. Deus nos deu um Espírito para que o Espírito Santo pudesse se comunicar conosco. Por isso que talvez uma hora ou outra você vai sentir no seu íntimo, não faça isso. Cuidado. Não toque, volte, retroceda, vá em frente, pisa, alcança, levanta sua mão. Você vai ver e achar que isso é consciência. Não é consciência. Isso se chama temor de Deus. E quem proporciona o temor de Deus é o Espírito Santo. Talvez alguém levanta a sua mão e reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador, e eu creio, e aí a partir desse momento, nós somos vivificados por intermédio de Cristo. Através da fé, nós recebemos a graça. A fé em Jesus nos dá um presente chamado graça. Presta atenção. Eu sou descrente, mas aí de repente eu aceito e reconheço Jesus pela fé em Jesus. Eu recebo a graça. Então agora eu recebo o Espírito. Talvez alguém, nós estávamos conversando com a Maria e isso tocou no meu coração e eu queria falar com vocês. Tem pessoas que acham que a gente nasce de novo quando a gente é batizado nas águas. E na verdade não é. Nós nascemos de novo a partir do momento que o meu coração crê em Jesus. Acredita que Ele morreu na cruz do Calvário. E a Bíblia diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, o que nós podemos entender? O ato do batismo é uma confissão de fé. Apresentando a todos que estão te vendo, a todos que estão te acompanhando, que você reconhece Ele como o único e suficiente Salvador. Na verdade, aquilo é só um ato que você está falando, ei, eu vou descer nas águas e vou subir. Ali não vai ficar os seus pecados. Ali também não vai ficar o seu corpo morto. Nossa, eu morri e nasci de novo. Você, a partir daquele momento, sabe o que acontece? Você ganha uma nova natureza. Mas a natureza carnal que habita em nós, nós herdamos do pecado de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecam, o pecado entra no mundo. E nós somos frutos desse pecado. Nós nascemos da carne. Nós nascemos com uma natureza carnal. E nós somos tendenciosos a pecar. Entenda que você não é pecador porque peca. Você peca porque é pecador, é da sua essência. Você é pecador. Mas quando nós entendemos que através da graça, Ele nos alcançou, através da graça de Jesus, Ele perdoa os seus pecados. Ele pega seus pecados e coloca sobre Ele. Toda culpa, toda dor, toda enfermidade, tudo aquilo que te machuca, que te magoa, que está te ferindo hoje, Ele já pegou sobre si e colocou nos seus ombros. A Bíblia diz que nos seus ombros estavam todas as transgressões. Ele suou suor de sangue. Tamanha dor que Jesus sentiu carregando o pecado de toda a humanidade. Jesus veio nessa terra e Ele tomou sobre si todas as nossas dores. Então hoje, eu quero dizer para você, nada que você faça vai te dar direito de salvação. Mas porque Ele morreu na cruz do Calvário, você recebeu de graça a salvação. Todos nós que estamos aqui em Cristo Jesus, nós somos salvos. Em Cristo Jesus nós somos santos. Mas o que isso proporciona para nós, para mim e para você nesta noite? Irmãos, preste atenção, porque nós vamos caminhar na Bíblia. Quem sou eu e quem é você? Nesse mundo que nós estamos vivendo. Primeira coisa, você não é daqui. Você é um povo escolhido de Deus.
Você é um povo, uma nação santa, um povo, um reino sacerdotal que vai viver e morar no céu. Então esse lugar que nós estamos não é um lugar de morada. É um lugar de passagem, tá? É a primeira coisa que eu quero que você entenda, você não é daqui. Segunda coisa, você não é órfão. Você foi adotado. Porque antes, Jesus tinha um pai. Eu e você não tínhamos nada, nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Mas aí vem Jesus e fala, agora você vai orar assim, Pai nosso que estais no céu. Jesus, por intermédio da graça, te deu um pai. Jesus, por intermédio da graça, te perdoou. Jesus, por intermédio da graça, te deu um pai. Jesus, por intermédio da graça, te salvou. Te libertou. Mas agora eu quero dizer para você, antes você era escravo do pecado. Agora, você tem uma dívida de amor. Porque o amor de Jesus foi tamanho que ele se entregou por você. E nós temos uma dívida de amor. Aí ele falou para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, amo. Então apacenta as minhas ovelhas. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? É que se você ama a Jesus, e eu creio que todos aqui amam a Jesus, nós estamos caminhando nesse processo, você precisa demonstrar o seu amor, pagar essa dívida de amor como? Apacenta as minhas ovelhas. Para você pagar o amor de Jesus na cruz, você precisa amar o seu próximo. Você precisa amar o seu próximo. Amar as pessoas que te feriram. Nossa, pastor, mas é difícil. Mas a Bíblia também diz que aquele que diz que ama a mim e não ama o seu irmão, esse é mentiroso. Não tem como a gente amar a Deus e não amar a imagem e semelhança de Deus. Não tem como eu dizer, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, mas eu não gosto do pastor Leandro. Irmãos, todos nós temos defeitos e estamos no processo. Todos nós estamos num processo. Tem pessoa, irmão, que tem o corpo, a alma e o espírito, mas a alma dele, não consegue controlar a natureza carnal dela. Tem dois leões. Um é a natureza espiritual, o outro é a natureza carnal. O leão que vai vencer é o leão que é mais alimentado. Se você alimentar mais a sua carne, eu não estou falando de arroz, feijão, cuscuz, pamonha, eu não estou falando disso. Eu estou falando da sua alma. Eu não estou falando do corpo. O corpo é um resultado da sua mente. Entenda bem. É como se nós estivéssemos jogando um videogame. Cada um está numa fase. Tem uns que repetem a fase, porque eles erram no mesmo lugar. Eles não aprendem com os erros. Eles não querem mudar, eles não querem convergir. Conversão é mudança de pensamento, é metanoia, é mudança de comportamento. Cai no mesmo lugar, não passa de fase. Primeira coisa, você alimenta a carne. Não é comida, é o quê? É alimentar com tudo aquilo que não vai ajudar em nada. Presta atenção, eu me alimento, o tempo meu é 24 horas. Para todo mundo aqui, o dia tem 24 horas. Eu não tenho tempo, pastor. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Mas tem tempo para academia. Tem tempo para quê? Para videogame. Tem tempo para WhatsApp, para Instagram. Tem tempo para Facebook. Tem tempo para tanta coisa. E você está alimentando a sua alma. E tem alguns que ficam no feed do Instagram e ele vai passando. Ou nos stories, né? Nos stories é do lado. Você vem com o dedinho. O Instagram é um feed. E ali é tanto esgoto que tem ali. É tanta coisa que você está alimentando sem ver. Você está se alimentando. E está entrando na sua mente. E da sua mente vem para o coração. E do coração se transforma em atitudes. E existem coisas que nós vamos fazendo todos os dias que vão se tornando naturais. São coisas que você faz rotineiramente, que você já percebeu que você não sabe que aquilo é pecado. Falta de entendimento, falta de luz, falta de ficar claro para você. Você não enxerga, está escuro. Você não sabe aonde está sujo, aonde tem telha de aranha, porque a luz está apagada.
E tudo que está chegando, você está com a boca aberta, engolindo. O que você tem alimentado? E quer que o leão espiritual vença o carnal? As suas vontades, os seus anseios vão ser naquilo. Eu sinto raiva, eu tenho amargura, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não perdoo. Aquilo que ele fez não podia ter feito. Tudo isso te atrapalha a chegar mais próximo de Deus. Tudo isso te atrapalha a crescer. Tudo isso te atrapalha a caminhar. Talvez vocês são cristãos. Vocês estão dentro da igreja. Mas talvez você está parado. Talvez você está dormindo. Ou talvez você está morto dentro da igreja. Corpo, alma e espírito, mas a alma que governa. É a alma que fala, eu não vou fazer isso, eu vou fazer isso. O que alimenta o espírito então, pastor? Leitura da palavra, são as disciplinas espirituais. Por que o nome disciplina? Porque disciplina, mesmo que eu não quero, eu preciso aprender. A matemática, a ciência, eu não sei, na minha época era ciência, quando eu fiz o ensino fundamental. Tinha lá, tinha o português, tinha tantas disciplinas que eu não gostava. Eu não gostava daquilo, mas eu precisava fazer aquilo. Sim ou não? Por quê? Porque hoje eu me tornei fruto da disciplina que eu tive lá atrás. Então, o que é as disciplinas espirituais? Leitura da palavra. Jesus disse que nós somos limpos pela palavra. Oração. Sem oração, ninguém tem intimidade com o Pai. Como que você quer ter intimidade com alguém se você não conversa com esse alguém? Se você não ouve esse alguém? Se você não passa tempo com esse alguém? Para ter intimidade, você tem que ter relacionamento. E para ter relacionamento, tem que ter diálogo. E não é só para pedir, não. Se possível, ore só para agradecer pelo que o Senhor já fez na sua vida. Oração, leitura da palavra, jejum, adoração, sacrifício, tudo isso é disciplina espiritual. Eu não quero orar, pastor, mas eu preciso. Eu não quero ler a palavra, mas eu preciso. Você sabe e vai entender por quê. Porque quando nós alimentamos o Espírito, nós somos cheios do Espírito Santo. Nós abrimos espaço para que o Espírito viva em mim e que eu já não exista. Estava falando com ela que existem dois pensamentos. O pensamento de João Batista é que eu diminua e que ele cresça. O pensamento do apóstolo Paulo é que eu morro e que ele viva em mim. Entenda muito bem, irmãos, nós temos que matar as nossas vontades, matar os nossos anseios e que a vontade do Pai seja feita. Muitas vezes, irmãos, a gente ora, Senhor, faz isso, faz aquilo, eu quero ser assim, eu quero ter um carro, eu quero formar em tal coisa, mas você já perguntou se é isso que Ele tem para você? Porque os sonhos de Deus, os pensamentos de Deus são maiores do que os meus. E uma coisa que você não enxerga é o dia de amanhã. E ele já morreu, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele foi morto, mas está vivo. Ele sabe tudo e tem planejado muitas coisas para você. Mas será que você está se alinhando com o que ele quer para você? Ou será que você é tão egoísta que só pensa em você? Você é o centro do mundo. Você é tudo o que você quer. Eu preciso, eu quero, e aqui é o céu. Eu quero dizer para você que aqui não é o céu. Aqui é passagem. Aqui é deserto. Aqui é Babilônia. Aqui é Egito. Aqui é provação. Mas eu vou ser diferença aonde eu estou plantado. Ele plantou você no lugar onde você está hoje. Para quê? Para fazer a vontade dele. Não a sua, não a minha. E Jesus nos ensinou, seja feita a sua vontade. Irmãos, Jesus falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas seja feita a sua vontade, não a minha. E era necessário que ele morresse. Porque Deus abriu mão de Jesus por 3 dias, virou as costas para Jesus por 3 dias, mas para ganhar eu e você. Deus
virou as costas para Jesus, para que eu e você tivéssemos vida. Ele te amou tanto, tanto que você não pode imaginar. Mas muito bem, irmãos, nós temos esse impasse agora. A minha alma, o meu corpo só obedece o que eu mando, e eu tenho duas opções, o sim ou não. Adorar ou ser adorado. O culto é para mim ou é para Jesus? Tem gente que chega na igreja e fala, nossa, eu tenho que fazer umas coisas para os jovens se entrosar. Hein, irmão André? Eu tenho que fazer uma coisa lá, um rebuliço, umas luzes piscando, porque isso agrada, isso atrai o jovem. Mas eu quero dizer para você que não é para atrair o jovem. É para atrair a presença de Deus. Porque quem salva, quem liberta, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Nunca foi homem que atraiu almas. Sempre foi o Espírito Santo que atraiu no altar. Jovens sedentos pela presença de Deus. Jovens que querem algo diferente da parte de Deus. Porque o salvo, aquele que é cheio do Espírito Santo, o jovem que é convertido, ele não precisa de entretenimento. Ele não veio aqui se apresentar, ele veio aqui adorar. Então a adoração independe, irmão, de quem está cantando, de quem está pregando. É eu que entrego o culto. É eu que adoro ao Senhor. É eu que me prostro aos pés do Senhor. A basura e canta. Irmãos, a gente faz muita coisa, a gente traz o jovem para uma chácara como essa, para brincar, para distrair um momento ali. Um momento do quê? De qual leão? O leão que é fácil de alimentar. O difícil é alimentar aquele que você não quer, mas que é necessário, porque a palavra de Deus é muito clara. Tem um segredo na Bíblia. Primeiro as coisas de Deus. As demais coisas você não precisa preocupar, porque Deus é dono do ouro, da prata, tudo é dele, tudo veio dele, tudo é para ele. Quando nós entendemos o segredo da Bíblia, nós só alimentamos o leão correto. Nós alimentamos o leão que nos proporciona vida. Irmãos, quando eu quero entrar num contexto com vocês, num contexto onde Deus se revelou ao povo de Israel. Porque até então, irmãos, Deus tinha falado com alguns profetas em alguns momentos. Por exemplo, ele apareceu para Abraão. Eu quero que você preste atenção aqui. Presta atenção. Ele apareceu para Abraão, falou com Abraão. Ele apareceu para Noé, falou com Noé, andou com Noé. Ele apareceu para Enoque, andou com Enoque. Enoque foi tomado para si. Irmãos, ele falava. Ele falava com um, falava com o outro. Jacó, o anjo apareceu, lutou com ele. E você já viu o anjo mudar o nome de alguém? Era Jesus, irmão. Jesus que tem poder de te dar um novo nome, uma identidade que você não tinha. É Jesus que te dá uma vida nova. É Jesus que muda o seu caminho. É Jesus que tocou na coxa. É Jesus. Tudo é sobre Jesus. Jesus está desde o início. O Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. O Verbo falou assim: desçamos e façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Então veio Deus, o Pai, veio o Filho, veio o Espírito Santo, e vamos fazer ele a nossa imagem e semelhança. Jesus está no contexto. Jesus aparece para Moisés, no meio da sarça. Ele fala assim, Moisés fala assim: Eu tenho tanta vergonha de falar, eu não sei falar. O que eu vou dizer? Ele fala, diz somente uma coisa: eu sou o que sou. Rei é. Yahvé, Rei é. Ele falou, diz assim: eu sou tudo aquilo que você precisar que eu seja. Ah, irmão, você não está entendendo o que ele está falando. Abre aí a Bíblia, por gentileza. Alguém abre a sua Bíblia aí. Em João capítulo 8, versículo 58, e lê em voz alta. João 8, 58, diz em voz alta, por gentileza. Aleluia. Se você está sentindo a presença de Deus, glorifica o nome do Senhor. Disse-lhe Jesus: na verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus está falando a mesma expressão que disse a Moisés.
eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a rocha que caminhava no deserto. Eu sou a luz do mundo. Ele é tudo aquilo que eu precisar que ele seja. Ele é um amigo na hora que você precisa de um amigo. Ele é a solução do seu problema quando você precisar de uma solução. Quando você precisar de alguém, ele é esse alguém. Presta atenção, irmãos. Vem caminhando no contexto, ele vem se apresentando. E eu estou gostando disso porque eu tenho tempo para pregar. Que beleza. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, ele vem se apresentando no meio do caminho. E aí, antes ele se apresentava individualmente, Daniel. Ele chegava em você, eu sou o que sou. Eu sou seu amigo. Deixa eu te revelar. Deixa eu falar contigo. Deixa eu andar com você. Tal e tal. Mas, de repente, ele chega no meio de um contexto que ele tem que se apresentar para mais de 3 milhões de pessoas. Irmãos, eu não sei se você está entendendo o que é isso. Ele precisa falar assim, agora chegou o momento. Esse é o meu povo. Ele levantou Abraão e falou, Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. E aí vem o filho, Isaac, na velhice. Isaac tem Jacó. Jacó tem 12 homens e uma menina. Dá uma sequência, eles descem para o Egito com 70 pessoas. José já estava no Egito. Eles ficam lá durante 400 anos. De repente, Deus levanta Moisés. Moisés fica no Egito durante 40 anos. E ele sai fugido do Egito e fica no deserto, juntamente com seu sogro Jetro, 40 anos no deserto. Somando, dá 80 anos. Deus chama ele na sarça e fala, Moisés, eu quero te levantar para você liderar o meu povo, a saída do meu povo do Egito. Porque eu sou um Deus de aliança, eu sou um Deus de promessa e eu sou fiel para cumprir o que eu digo. E ele tira o povo, só que agora ele vem e apresenta 10 pragas no Egito. As 10 pragas eram referentes a cada deus que tinha no Egito. Tinha o Deus da fertilidade, tinha o Deus da água, tinha o Deus do sol, tinha o Deus dos animais, tinha o Deus disso, tinha o Deus daquilo, e cada praga que Deus levantava naquele lugar era para provar que Ele é Deus. Que Ele é maior do que qualquer coisa. Ele estava se apresentando, e a última praga foi a praga do primogênito, aonde o filho mais velho da casa morria. O anjo da morte vai passar. Mas todo israelita, todo povo hebreu, vai matar um cordeiro sem mancha, imaculado, sem cruza. Um cordeiro puro. Vai matar esse cordeiro e vai passar o sangue do cordeiro no umbral da porta. E quando o anjo da morte passar e ver o sangue do cordeiro na porta, o anjo da morte não vai matar o primogênito. E assim acontece. Todos eles matam o cordeiro, eles comem os pés e a cabeça do cordeiro, que significa o quê? Nós estamos comendo os pés para a gente caminhar como Jesus. Comendo a cabeça, porque o cabeça da igreja é Jesus. Não é do jeito que você quer. Não é do jeito que você vai caminhar. Não é do jeito que a igreja está caminhando hoje. É do jeito que Jesus quer que a igreja caminhe. Irmãos, de repente, isso aí é instaurada a festa do Pessah. Talvez você já ouviu falar da Páscoa. Em hebraico significa Pessah, saltar. Páscoa significa saltar. O anjo da morte saltou as casas e o primogênito não morreu. Mas os primogênitos do Egito todos morreram, inclusive o filho de Faraó. Mas aí, irmãos, o povo sai com mão forte. Quando eles estão saindo, o Faraó vem com os cavaleiros. Eles dão de frente para o Mar Vermelho. Quando eles chegam de frente ao Mar Vermelho, o mar está fechado, irmão. De repente, o povo começa a clamar, você trouxe a gente aqui para morrer.
E aí Moisés olha para o Senhor e fala, Senhor... E aí Deus fala assim, diga ao povo que marche. Porque quando você marcha com o mar fechado, Deus abre o mar. Tem problema hoje na sua vida, tem alguma situação difícil na sua vida, Deus está falando, marche. Põe o pé na frente que eu ponho a água. Põe o pé na frente que eu ponho o chão. Põe o pé na frente que eu vou abrir a porta para você. Você precisa acreditar no Deus que você serve. Você não está servindo um Deus de figurinha, não. Não é brincadeira isso que a gente está fazendo aqui, não, irmão. É uma coisa séria, uma coisa santa. O Espírito Santo de Deus está procurando pessoas, discípulos, que sejam parecidos com Ele, que sejam imitadores dEle, para que o reino dEle cresça. Esse número, nós estamos num número bom de pessoas, mas eu quero dizer para você que Jesus quer alcançar pessoas que faz parte do seu cotidiano, que ainda não foi salvo, e é através de você que Ele vai salvar. Irmãos, Deus fala, Moisés, põe o cajado. E Moisés pega o cajado, estava na mão dele, o cajado já tinha virado cobra, já tinha virado de novo cajado. E ele falou, põe o cajado na água. De repente ele põe o cajado na água. Quando ele coloca o cajado na água, irmão, sabe o que acontece? O mar se abre. E talvez você imagine assim, ele colocando, e talvez aqueles filmes da Record que você já assistiu, é interessante, porque ele põe o cajado e o mar começa a abrir ali a partir do cajado, né? Não é assim? Mas não foi assim. Quando ele coloca o cajado na água, em Salmos diz que o Senhor Deus estava do lado de lá e com o sopro das suas narinas soprou, veio um vento forte do leste e o mar começou a abrir de lá para cá. Quando eles estavam caminhando até chegar na beira do mar, a nuvem estava atrás do povo. Na verdade, irmão, quando eles saem, a nuvem está na frente. À frente, a nuvem. De repente, o povo começa a ver, escutar o barulho dos inimigos, do pessoal de Faraó. A nuvem se coloca atrás, protegendo. Quando eles chegam, o mar se abre, a nuvem já não está mais lá. A nuvem já está do lado de lá do mar. Porque Deus sabe que você vai atravessar. Ele está esperando, dizendo, vem. Assim como o noivo está esperando a igreja, dizendo, vem. Vem sem demora. Eu estou voltando, eu vou buscar a minha igreja. O noivo está chamando, irmão. Olha para você, a nuvem está na frente. E deixa eu ver se eu tenho aqui. Êxodo 40, 34 a 38 diz assim. Êxodo 40, 34, 38. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro. Não vamos ler isso aqui agora não. Calma aí, segura aí. Nós estamos em Êxodo 12, eu fui para o 40. Calma aí, ainda tem um caminho. Irmãos, a nuvem está na frente. Quando a nuvem está na frente, o que ela está apresentando para o povo? O caminho. Sim ou não? A nuvem vai na frente, mostrando o caminho, nós vamos atrás, seguindo o caminho. Assim como Enoque. Enoque não andou do lado de Deus. Ele andou com Deus. Ele falou, Deus, vai na frente, eu vou. Onde o Senhor for, eu estou junto. Nós estamos juntos e por isso Deus se agradou. E Deus levou para si. Mas presta atenção, de repente a nuvem já não está mais na frente, a nuvem está atrás. Aí você não vê mais. Você não está vendo a nuvem. Mas não significa que Jesus não está do seu lado. Quando a nuvem está atrás, o que a nuvem está proporcionando para eles? Proteção. Quando você não vê, Deus está te livrando. Quando você não viu, Deus te livrou da morte. Deus te deu livramento. Deus está cuidando de você. Deus está abrindo caminho, abrindo portas. Você não está vendo. Primeiro Jesus chamou os discípulos e falou assim, vinde e segue-me. Sim ou não? Jesus está chegando e fala, Pedro, segue-me. Mateus, segue-me. Vem, discípulo, segue-me. Ele vai na frente, mostrando o caminho. E nós vamos atrás. Mas teve um momento que ele falou assim, ide e pregai o evangelho. Eu não vou mais, mas você vai ser minha testemunha. Você vai ser minha testemunha. Ele falou assim, ele falou bem assim, irmão. Vocês estão reunidos aqui, eu preciso que vocês vão para Jerusalém. E fiquem reunidos em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eu mandarei o Consolador, o Espírito da verdade. E vocês vão ser testemunhas minhas. Nós só podemos testemunhar de Jesus, pregar de Jesus, quando nós carregamos a essência de Cristo dentro de nós. Não tem como, irmão. O
O evangelho mais lindo, mais genuíno, não é aquele que sai da minha boca. O evangelho genuíno é aquele que eu vivo. Eu vivo com as minhas atitudes, com os meus testemunhos. Você quer pregar, irmão? Talvez, primeiro você tem que aprender a caminhar com ele. Primeiro você tem que entender o caminho, a direção, depois ser imitador e olhar para o alvo que é Cristo Jesus. Quando você está com os olhos fitos nele, você fica parecido com ele, você anda como ele, você age como ele, você atua como ele. Então, irmão, presta atenção, o maior ministério não é o que eu falo, porque eu posso estar falando um monte de coisas para vocês e não estou vivendo nada que eu estou falando. Como que eu transmito a essência do Espírito Santo? É quando eu vivo lá na minha casa. Quando lá no meu trabalho eu tenho um reflexo de Cristo. Quando lá na minha escola, na minha faculdade, eu vivo Cristo. As pessoas veem em mim algo diferente. Porque o meu testemunho fala mais do que as minhas palavras. Você não tem que apontar ninguém. Você não tem que denigrir ninguém, você não tem que começar a distribuir versículo em ninguém. Você tem que alcançar as pessoas por amor. Você tem que falar, Jesus te ama, Ele morreu na cruz do Calvário e Ele vai te alcançar. Talvez hoje você está na balada, talvez hoje você está fazendo tudo isso errado, mas o Espírito Santo vai te alcançar. Porque quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo de Deus, não é eu, não é você. Irmão, eu trabalho como representante de medicamento, eu visito médico. O papo é um pouco difícil, o diálogo é um pouco elevado. Eu tenho um canal no YouTube, inclusive faço merchan, vocês escrevem lá, Léo Guerreiro, estou com 6.400 pessoas inscritas. Aí agora vai ter mais 100. Seguinte, os colegas de pasta, colegas de laboratório, são mais ou menos uns 50. Tem muito laboratório, cada laboratório tem vários. E aí o que acontece? Eles olham para mim e a maioria deles são espírita, a maioria dos médicos também são, a maioria deles são católicos e eles têm raiva de crente. Porque crente é arrogante, crente se acha mais do que os outros, crente se acha um povo santo, por fora é lindo. E o coração? Qual é a intenção do coração? Porque a lei era você sacrificar, era você adorar. Da boca para fora. Mas Jesus vem e fala, eu não quero essa adoração da boca para fora. Eu não quero seu sacrifício com as suas mãos. Eu quero o seu coração. Eu quero o seu coração. A igreja precisa entender que Jesus veio salvar a sua alma, não o seu corpo. Jesus veio salvar a sua alma, o corpo vai ficar aqui nessa terra. O corpo, irmão, ele é vaidoso, mas ele é perecível. Não importa que momento você está vivendo hoje com o seu corpo, se você acha fisiculturista, se você acha muito bonito, muito bonita, irmão, Deus não está nem aí para o seu corpo. Deus está aí para a sua alma. Deus está aí para você, Ele não quer fazer você perecer no pecado, no lamaçal do pecado. Irmãos, é sério, porque tem muita gente que confunde a presença de Deus. Ah, você tem brinco, argola, não sei o quê, você é tatuado, você é isso, você é aquilo. Irmão, não viaja não. Presta atenção. Tem gente que não tem nada disso e vai ficar. Jesus vai voltar e vai ficar. Tem gente que vai para a igreja todo dia e vai ficar. Tem gente que prega a palavra e vai ficar. Mas tem gente, irmão, que é bagunçado, mas tem temor do Senhor. Tem temor dentro do seu coração. E um dia Jesus salva ele. Um dia a porta está batendo, ainda há tempo. A porta está batendo, Jesus está batendo, o Espírito Santo está falando, o Espírito Santo vai salvar. E Jesus salva essa pessoa. Irmão, nós precisamos entender o contexto. Aí vem, eu vou continuar aqui. O que acontece? O povo sai, atravessa o mar, e aí eles vão parar num lugar chamado Águas de Mara. 3 caminhadas. Do lado de lá eles dançam, cantam. Nossa, Deus abriu o mar, cara, que da hora e tal. E vai daqui 3 dias, varão. 3 dias. O povo tá
o povo está murmurando. Sabe por quê? Porque não tem água. Não tem água. E aí, quando eles dão de cara com um lugar chamado Águas de Mara, águas amargas, todo mundo vai seco, que coisa bonita, e vamos beber, e vai... A água não dá para beber. Não mata a sede. Tem gente parado em Águas de Mara. Por quê? Presta atenção, eu não vou ler os textos, mas depois você pode ler o livro de Êxodo. E aí o seguinte, o que acontece? Que Deus mostra. Deus não fala, Moisés. Deus mostra. Moisés, por acaso, dá uma olhada e vê uma madeira. Irmão, Deus não podia pegar e falar, Moisés, pega o cajado que está na sua mão, que já virou cobra, já desvirou, já tocou no mar, e toca na água. Não, irmão, sabe por quê? Porque se ele toca esse cajado na água, o povo vai começar a adorar o cajado. Por que o corpo de Moisés sumiu? Por que Deus escondeu o corpo de Moisés? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com cajado. Deus não divide a glória dele com arca. Deus não divide a glória dele com Moisés. Deus não divide a glória dele com ninguém. E aí, irmãos, ele fala, tá vendo a madeira? Aí Moisés já entendeu. Pega a madeira e joga na água. Sabe por quê? Porque quando tá amargo, a gente joga a madeira. Eu não sei se você pegou. Quando a sua vida tá amarga, tá difícil, pega a cruz do Calvário e joga na água. Aleluia. Pega a madeira e põe na água. Eu não sei se o seu casamento está difícil, se está vivendo uma vida difícil. Eu não sei se o seu namoro está. Eu não sei se sua faculdade está, se o seu noivado está, se a condição da sua vida está. Eu não sei o que você está vivendo, mas de uma coisa eu sei. Pega a cruz do Calvário. Jesus é a solução para todas as coisas. Jesus vai mudar a direção. Jesus pode salvar o seu casamento. Jesus pode salvar a sua vida daqui para frente. Eu não sei o que você está vivendo, mas Jesus pode resolver. Jesus pode tornar a água amarga em água doce. Mas por que Deus faz esse povo chegar em água de Mara, sendo que tinha... Logo depois da água de Mara, ele leva aquele povo para um lugar que tinha 12 fontes de águas, 12 fontes e 70 palmeiras, no meio do deserto. Deus podia muito bem tirar o povo ali do mar e já levar direto, sim ou não? Sim. Por que passou por lá? É porque Deus queria provar o povo. Tem momento que você está passando dificuldade, que Deus está te provando. Nem tudo é o diabo, viu, irmão? Deus está provando muita gente. Para ver se nós adoramos Ele pelo que Ele dá para nós ou pelo que realmente Ele é. Deus está te provando, Deus já me provou, Deus tem provado muitos de nós. Mas enquanto nós não pegarmos Jesus e colocar no centro da situação, nós vamos continuar em água de Mara. Tudo é sobre Jesus. Tudo é sobre Jesus. Eu quero que você entenda que tudo é sobre Jesus. Não é nada sobre você, não é nada sobre mim, não é nada sobre o seu futuro, não é nada sobre o seu passado. Tudo é sobre Jesus. E se você quer passar de águas de Mara para 12 fontes, eu preciso que você entenda que Jesus é a solução para o seu problema. Jesus é a solução. Quando eles colocam, a água fica doce. Deus encaminha o povo para onde? Para um lugar onde tem 12 fontes. Esse ano é um ano de 12 fontes na nossa vida. É janeiro, é fevereiro, é março, é abril, é maio. Irmãos, é todos os meses, são fontes de bênção na sua vida. Você precisa entender, irmão, esse ano pode ser um ano difícil para o mundo, mas nós estamos num deserto, porque isso aqui é deserto. Sim ou não, irmão? O mundo é deserto, irmão. O mundo é difícil. O mundo é complicado. O mundo vai só te oferecer coisas ruins. Mas com Jesus, nunca foi o lugar. E nunca foi sobre o destino. Sempre foi a companhia. Aleluia, Deus. Sabe por quê? No deserto, você olha para frente, você não vê nada. No deserto, você olha para baixo, não tem como plantar nada. Única maneira que para a gente viver no deserto, sabe como é que é?
olhando para cima. Por quê? Chegamos em Êxodo 40. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro. O que cobriu a tenda, irmão? E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante. Quando a nuvem se levantava, o povo fazia o quê? Seguia a nuvem. Entenda, irmão, que quem guiava o povo era a nuvem. A nuvem era um reflexo, era a sombra da glória de Deus. Quando a nuvem descia no tabernáculo, a glória de Deus chegava. Quando a nuvem subia, aí eles tinham que desmontar todas as tendas. Entenda que deserto não é moradia, são tendas. Eu e você estamos em tendas. E tem momento que Deus vai fazer você levantar sua tenda e caminhar. Entenda, irmão, que quando a nuvem levantava, eles seguiam a nuvem. Quando a nuvem parava, eles paravam. De dia era uma nuvem que dava descanso. Existia um povo nômade que morava no deserto. E eles olhavam para o povo de Deus e falavam, caramba, que coisa legal. Porque nós estamos num sol, e eu não sei se você sabe, mas o deserto de dia chega a 50 graus. Mas de noite ele vai abaixo de zero. Só que Deus é tão cuidadoso, irmão, que no deserto tem sombra. No deserto tem a nuvem que te guia, te dá direção e te dá proteção e cuida e te dá descanso. Mas de noite tem uma coluna de fogo. Sabe por quê? Irmão, se eu pôr um fogo aqui, quem tiver mais próximo, sim, vai queimar ou talvez vai ficar mais quente e o do fundo não. Vai ficar um pouco mais distante. Mas lá, irmãos, era interessante que eram 3 milhões de pessoas. A coluna estava no meio. Porém, todos se aqueciam da mesma maneira. Eu entendo uma coisa, irmão, que tem gente que vem e senta bem na frente. Ou ele tem déficit de atenção, que é um ponto que a gente tem que entender, ou ele ama demais. Ele quer demais, ele quer estar perto do fogo, ele quer se aquecer. Mas tem um, irmão, que ele vem desanimado. Ele está machucado, ele está ferido, ele está cansado. Ele já apanhou tanto na vida que ele senta lá no último lugar da igreja e antes do pastor dar a bênção, ele já está com a mão assim, já caminhando para fora porque ele está cansado, ele está ferido. Mas eu quero dizer para você que a mesma tocha que vem aqui e que alimenta o da frente, alimenta o último que está lá de trás. O fogo é o mesmo, o fogo vai te alcançar. A nuvem, irmão, dava proteção, dava cuidado. Presta atenção. Lá no deserto era tão interessante que a roupa não envelhecia. O sapato crescia no pé. Não tinha comida, mas Deus mandava o maná. Mandava o maná todos os dias, sim ou não? Sim. Não. No sábado não mandava, não tem problema. Não tem problema, nós estamos aprendendo. Presta atenção, não mandava. No sábado ele não mandava. Por quê? Porque Deus falou assim, o sábado é um dia do Senhor. O sábado não é um dia. O sábado é um verbo. É mesmo? É. Shabá. E o que significa Shabá? Significa descansar. Descansar. Então eles falaram, o sábado é do Senhor e você não planta, você não faz, você descansa. E no sábado não vou mandar o maná. Não posso mandar o maná. Mas na sexta-feira vinha maná dobrado. Eu podia guardar o maná de um dia para o outro? Sim, podia. De segunda, de domingo a quinta, você não guardava. Porque se guardasse, sabe o que acontecia? Apodrecia. De domingo a quinta, se guardasse para o outro dia, e muitos tentaram guardar, quando ia, estava podre. Mas na sexta-feira mandava dobrado. Comia o da sexta e guardava, para quê? Para o sábado. O sábado eles iriam comer mais do que estava guardado. E podia guardar. Entenda bem, irmão. O que Deus quer nos ensinar com isso?
Quando Deus faz o mundo em 6 dias e descansa no 7º. Irmãos, Deus se cansa? Responde para mim, sim ou não? Deus não se cansa, mas Ele queria nos ensinar algo. Certo? Descansar. Aí vem a liturgia e fala assim, ó, tem um ano sabático. 6 anos vocês plantam na terra quando eles entraram na terra prometida. No 7º ano vocês descansam a terra. Eles não descansaram a terra em 490 anos. Fazendo a conta, gera 70 anos de dívida. Eles são levados em cativeiro para a Babilônia. E ficam na Babilônia quanto tempo? 70 anos. Porque eles não ouviram a voz. Mas como eu vou ficar um ano inteirinho sem trabalhar? Você já pensou nisso? Como que eu vou ficar sem trabalhar? Eu vou viver do quê? Era isso que Deus queria ensinar para eles. Descansa, porque eu te sustento. Descansa, porque eu cuido de você. Descansa, porque eu sou o Deus da sua casa, eu sou o Deus de mantimento, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Deus cuida. Mas aí o povo não faz. Aí você vem hoje e fala assim, mas não tem uns adventistas que guardam o sábado? Pastor, se eu não guardo o sábado, eu vou para o inferno? Não, irmão. Vamos lá, presta atenção. Sábado, Shabá, significa descansar. Quando Jesus vem, Jesus começa a fazer milagre no sábado. E os fariseus começam, Jesus estava procurando o sábado e não sei o quê, e no sábado ele cuspiu no chão e não pode, tal e coisa, e vem daqui, vai de lá, e Jesus fala, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou maior do que o sábado. Eu sou o seu descanso. Descansa em mim. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Ei, entenda que Jesus é o nosso sábado. Eu descanso no Senhor. Eu e a minha família descansa no Senhor. Não é um dia. O dia não me salva. O dia não me dá salvação. Sabe quem me dá salvação? Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Agora você já entendeu o que é sábado e que o seu descanso é nele. Não somente no sábado, todos os dias. Descansa no Senhor. Tem prova aí? Tá difícil? Tem problema? Tem. Vai ter mais para frente? Vai. O segredo é que joga a madeira na água, põe Jesus no centro, coloca Ele no centro da sua vida. De manhã, a primeira coisa que você faz é falar com Ele. De manhã, no caminho, no café, no almoço, lembra dEle. Ele não está nem aí com formalidade. Ele não está nem aí para você falar, vou dobrar o meu joelho. E eu tenho que ser dessa maneira, falar dessa maneira, excelentíssimo Senhor Jesus. Não, irmão. Ele é seu amigo. Ó, tô aqui. Ele está procurando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele ouve o seu coração, não precisa nem sair da sua boca. Presta atenção. Jesus, obrigado por esse dia. Poucas palavras, mas Ele me ouviu. Jesus, cuida de mim. Tá numa situação difícil aqui. Esquenta não, vai dar certo um dia. Aí, irmãos, Jesus, o Espírito Santo está te ouvindo, irmão. Jesus falou, estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele anda com você, Ele caminha com você, Ele está dentro do carro com você. Ele está aqui nesta noite. Ele está onde você estiver. Ele cuida de você e Ele fica triste. E quando Ele está do seu lado e você não conversa com Ele, você faz tudo, mas com Ele você não fala. Irmão, nós tem que ser louco, nós tem que estar olhando para cima. Do lado não tem solução, para baixo não tem. Olha para cima, Jesus está com você. Jesus é a nuvem que te protege nas suas costas. Jesus é a nuvem que está na sua frente te mostrando o caminho. E Jesus é a nuvem que está em cima. A glória de Deus está sobre você, sobre a sua casa. A Bíblia nos diz que o diabo está ao nosso derredor. Então quem está ao nosso redor? É a presença de Deus que está em nosso derredor. Jesus está cuidando de você, você está debaixo da sombra do Onipotente, Ele está cuidando de você. Descansa em mim. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a água viva. Quem beber de mim jamais terá sede. De ti jorrará rios de águas vivas.
Sabe o que é isso, irmão? É que se você beber desse Jesus, do Calvário, da cruz, do sacrifício que ele fez, você vai, irmão, exalar o perfume dele. Você vai exalar a glória dele, reflete em você. Moisés subia e falava com ele, e quando ele descia com véu. Porque o rosto dele brilhava. Mas por que ele descia com véu? Para esconder aquilo que era transitório. Porque o rosto dele brilhava, mas passava rápido. E ele não queria que as pessoas vissem que o Espírito de Deus e a glória de Deus já estava saindo da vida dele. Ele estava escondendo. Sabe o que é isso, irmão? Eu entendo que tem muita gente que vem para a igreja com máscara. Tem muita gente que vem para a igreja com véu, mas a glória que era para estar no rosto já foi embora. Não tem mais glória. Não reflete a Jesus. Sabe por quê? Por dentro, você alimenta mais um leão do que o outro. Quando nós nos enchemos da presença de Deus, nós temos azeite, nós brilhamos, nós refletimos a glória de Jesus, mas muitos de nós viemos aqui com máscaras. Eu só olho uma máscara de adorador, olha tanto que eu canto, olha, eu adoro, eu prego. Mas você canta, você vive o que canta, você vive o que prega. Você vive lá na segunda-feira, depois que acontecer todo esse trajeto que você está vivendo, será que lá você vai exalar esse mesmo perfume? Ou será que é só, irmão, apresentação? Será que é só entretenimento? Será que você está se apresentando, performance, bonita demais? Mas será que tem essência? Porque a diferença de performance e essência, a base é que a presença de Deus, ela vem de dentro. Não é só um rosto bonito, uma voz bonita, palavras que entram no ego e fazem pessoas chorar. Avivamento, irmão, não é emoção. Não é você chegar num momento como esse aqui, como está acontecendo lá. Eu creio que está acontecendo um avivamento lá. Mas o avivamento verdadeiro não é barulho. O avivamento verdadeiro não é glória, 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 não da boca para fora, não. É mudança de comportamento. É metanoia. Errei, vou colher o que eu plantei, eu vou colher tudo isso, mas depois do choro acabar, eu mudo de comportamento. Eu mudo a direção. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, eu sou adorador. Eu não estou aqui para me apresentar, eu não estou aqui para que você me aplauda. Eu não preciso que você goste da palavra. Eu preciso que você entenda que o Espírito Santo quer mudar você, quer transformar você, quer te elevar de patamar, quer mudar você de fase, quer te encher do Espírito Santo. Aleluia! Irmãos, a nuvem estava em cima, a nuvem caminhava, a nuvem estava na frente, a nuvem estava atrás, a nuvem protegia, a nuvem dava o caminho, a nuvem dava descanso. Irmãos, Jesus é a nuvem. Jesus é a rocha. Jesus, lá no Egito, sabe o que Deus fez? Deus falou, Moisés, vem cá. Moisés, sobe aqui. Subiu ele e Josué. Aí ele falou assim, agora você vai fazer o seguinte, você viu a nuvem na frente, você viu a nuvem atrás, você viu a nuvem sobre o povo, mas agora eu quero que você entra na nuvem. Irmão, Jesus nos disse uma coisa. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Aquele que está em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Aquele que estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós. O que ele está dizendo? Entra na nuvem. Eu não quero só caminhar do seu lado. Eu não quero só te dar livramento. Eu não quero só te mostrar o caminho. Eu quero estar dentro de você. Quando ele fala assim, vai chegar um dia que os mandamentos e a lei do Senhor não vai estar em tábuas. Elas vão estar cravadas no seu coração. Porque eu não sigo a lei por medo ou porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu sigo a lei e os mandamentos porque eu amo a Jesus. E porque eu amo, é um fardo leve. Quantos são casados aqui? Levanta a mão. Irmãos, quando você ama,
o seu cônjuge. Às vezes é difícil você pegar e fazer um café da manhã, pegar uma toalha que ficou não sei aonde, dar um presente. Mas quando você ama, é tranquilo. Quando você ama, você faz com amor. Quando você ama, você fala, mesmo com as imperfeições, eu amo, eu faço, eu cuido, eu zelo, eu quero fazer por amor. É difícil para eu fazer para o André, mas para minha esposa é fácil. Por quê? Porque eu amo. Eu gosto do André, mas eu amo a minha esposa. Você entende o que eu estou falando? Porque quando a gente ama, fica fácil. Quando eu amo Jesus, eu não quero entristecer Ele. Quando eu amo Jesus, eu não vou pecar. Porque Ele está dentro de mim. Eu estou em Jesus. E as palavras dele estão em mim. Tudo que eu pedi. Ele fala assim, irmão. Ele fala, se vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser, e vos será feito, concedido. Olha que interessante, irmão. Então eu vou orar aqui para Deus me dar $1 milhão. Não é não? Irmãos, você não entendeu. As palavras dele estão em mim. Sabe o que é a palavra dele? É a vontade dele. A palavra dele é: sede meu discípulo. Vocês vão sofrer, vocês vão padecer, mas eu venci, vocês também vão vencer. Você estava morto, mas agora você está vivo porque você ressuscitou comigo. E lá no deserto, irmão, tinha... Moisés entra, ele tem a presença de Deus ali, tem dado ali todos os mandamentos. Interessante, irmão, que acabou. Moisés escreveu, até o microfone não quer que nós prega mais. Moisés escreveu Gênesis. Olha para você ver, ele não estava lá. Ele não viu nada. Ele não estava no princípio, ele não viu as coisas como foi, ele não viu Noé, ele não viu ninguém, mas ele escreveu. Mas quando você vai ler a Bíblia, sabe o que está acontecendo? A palavra fala, e Moisés falava com Deus face a face. Quando eu tenho intimidade, eu estou nele e as palavras dele estão em mim, eu vou ter revelações. Eu vou entender o futuro, eu vou conseguir entender, porque eu não ando mais por vista, eu ando por fé. E quando eu ponho o pé, ele abre o mar. Quando eu ponho o pé, ele abre o chão. Quando eu ponho o pé, eu ando sobre as águas. Por quê? Porque eu já não ando segundo as minhas palavras, eu ando segundo as palavras dele. E Pedro falou, segundo a sua palavra. Eu pesquei a noite inteira, não pesquei nada. Mas segundo a sua palavra, segundo o firmamento da sua palavra, a palavra de Deus é essa aqui, ela não falha. Essa palavra é viva, eficaz, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. E se você colocar a palavra e andar segundo a palavra, você vai ser mais do que vencedor. Eu preciso andar segundo a palavra. Por que nós queremos andar alimentando o leão errado, sendo que Jesus falou, ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta, irmão, o inferno vai estar cheio de gente crente. As cadeias hoje estão 80% gente desviado. A cadeia hoje é de filho de crente, filho de pastor. Por quê? Porque a igreja, irmão, é um lugar de tratamento. A igreja é um lugar de gente imperfeita. Tem muita gente errada sim, mas Jesus ama ele e você precisa responder o amor de Jesus amando essas pessoas. Você precisa se encaixar na palavra, andar segundo a palavra, não pelo que você vê, mas pelo que você crê. Nós cremos na palavra. Jesus falou, Tomé, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos Jesus. Eu não vi Jesus, mas eu consigo sentir Ele todas as manhãs através do Espírito Santo de Deus.
O Espírito Santo de Deus, ele fala no nosso meio, ele fala na nossa mente, ele fala na nossa alma, ele conversa conosco todas as manhãs, mas e aí, tem reciprocidade nesse diálogo? Jesus te livra, Jesus te liberta, Jesus te cura, Jesus te salva, mas o que você tem feito, irmão? Aleluia! Entenda uma coisa. Quem nós somos? Eu comecei a mensagem dizendo quem nós somos. Nós somos pecadores. Alcançado pela graça. Você não merece nada do que você tem. Nada. Mas Jesus te sustenta com a mão dele. Jesus te dá o fôlego de vida. A palavra Deus, em hebraico, tem 4 consoantes. YHWH. É insoletrável. Alguém tentou e falou Yahvé, mas não é Yahvé. Quando você vai soletrar e tentar pronunciar, é um sopro. É um suspiro. É assim, ó. Mesmo você andando segundo a sua carne, os seus pensamentos, todo momento, Jesus está soprando fôlego de vida nas suas narinas. Mesmo você caminhando em pecado, Jesus, pela misericórdia dele, todas as manhãs ele te ama. Todas as manhãs as misericórdias do Senhor são renovadas. E ele já te perdoou pelo pecado de hoje, o pecado de amanhã, mas e aí você vai mudar? As 10 virgens. Eu vou terminar, já vou terminar, eu prometo. 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. O que é ser prudente, pastor? Ser prudente é ser diligente. O que é ser diligente, pastor? É vigiar, varão. Vocês são povo de Deus, é um povo cristão que está aqui, não tem ninguém desviado, não tem ninguém que não é cristão. Vocês são povo eleito, vocês são virgens, que foi te dado um anel. O anel está no dedo de vocês, de cada um de vocês, porque Jesus fez uma nova aliança, a nova aliança no sangue de Cristo. Ele te deu um anel, ele te deu vestes novas, vestes brancas como a neve. Ele colocou um sapato, uma sandália nos seus pés, que é o sapato do evangelho, da preparação. Você está dentro da casa. Você é virgem. Só que tem uma diferença. Existe 10 que estão vigiando. E existe 10 nécios. O que é nécio? Nécios são pessoas que não querem aprender. As pessoas não sabem e não querem aprender. Pastor, me explica melhor. As 10 estavam cansadas. Sim ou não? As 10 dormiram. Sim ou não? Dentro da igreja, todos estão com aliança no dedo. Nova aliança. Dentro da igreja, tem pessoas dormindo, cansados. Sim ou não? Pastor cansa? Sim. A ovelha cansa, o irmão cansa, o líder cansa, o músico cansa, a menina que canta cansa. Cansar é normal. Aí vem Jesus e fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sede mansos e humildes de coração, assim como eu, e vocês vão alcançar descanso. Nós só conseguimos alcançar o descanso quando nós somos mansos e humildes como Jesus. Não é somente ir até Jesus. Você precisa ouvir a voz de Jesus e você precisa imitar a Jesus. Primeiro ponto, cansar é normal. Nós somos os seres humanos. Mas, todavia, entretanto, a diferença delas é que quando alguém gritou, aí veio o noivo, todo mundo desperta. Porque nem todo mundo que está dentro da casa está dormindo. Tem alguém clamando. Tem alguém gritando. E que se esse alguém for você,
pode acordar muitos da sua casa, pode acordar muitos do seu município, da sua cidade, da sua igreja, do seu grupo de família. Você pode acordar muitos, porque nem todo mundo dorme. Tem alguém que está clamando e dizendo, aí vem o noivo, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E para cada uma delas foi dado azeite. Sabe o que significa azeite na Bíblia? Azeite era colocado no candelabro. O candelabro, ele iluminava o lugar. Ele iluminava o ambiente. O que a luz faz com o ambiente, irmão? Ela ilumina. E o que nós encontramos no ambiente iluminado? Os defeitos, a sujeira, os problemas. Quando eu tenho iluminação, quando eu tenho azeite, eu consigo enxergar o caminho. Quando eu tenho iluminação, eu não caio facilmente. Quem tem azeite, tem o Espírito Santo. O azeite simboliza o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está dentro de mim, eu tenho luz. Eu consigo enxergar facilmente e eu falo, eu vou desviar desse laço. E desvia. Mas quando eu não tenho azeite, quando eu não tenho luz, me faltam a visão, eu não consigo enxergar. O noivo vem, mas e aí? E aí as virgens falam assim, ó, me dê um pouquinho do seu azeite. Aí ela falou, não, vai comprar. Tem duas coisas aqui. Primeiro, azeite não se compra. Azeite se ganha. Pastor, mas como assim? Eu sempre aprendi que comprava o azeite. Não, irmãos. Porque de graça recebeis. De graça dá. Como que eu recebo o Espírito Santo? No início eu falei, se eu olhar para Jesus e falar, eu creio em Jesus, eu acredito que Ele morreu na cruz do Calvário e que eu sou pecador e que Ele morreu pelos meus pecados, então eu recebo o Espírito Santo de Deus. Eu recebo azeite. Eu recebo luz. É muito mais fácil. Quem tem um celular aí, me dá aí. Liga a lanterna aí, por gentileza. Dá aqui. Presta atenção, irmão. Quando eu não tenho luz, eu não consigo enxergar nada. Mas se o Espírito Santo de Deus está na minha vida, e eu não vou comprar, porque de graça nós vamos receber. De graça. A graça é de graça, mas ela custa mais caro. Pastor, como assim? Irmão, o sacrifício da lei foi bode, cordeiro, carneiro e pomba, mas o sacrifício da graça foi Jesus numa cruz. Então dê o valor que Ele merece. É de graça. Mas Ele te deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo ilumina, irmão. O Espírito Santo está mostrando isso. Quando você tem o Espírito Santo, você, nossa, tem um buraco aqui. Olha, aqui não, aqui eu caí semana passada. Eu não caio mais não. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. E se você cair, você cai consciente. Aí você cai, ele fica, caramba, o Espírito Santo fica batendo no seu coração. Batendo. E dói. E aí você fala, eu não vou para a igreja porque o Espírito Santo me acusa. Você nem fala que é o Espírito, você fala que é o diabo. O diabo me acusa, não é, irmão. É porque tem luz. Tem luz. Você está enxergando, você está vendo o que você está fazendo, você está vendo, mas graças a Deus que ainda tem luz. Aleluia. Graças a Deus que o Espírito Santo está mostrando, porque um dia você pode ser salvo, um dia você pode entender, um dia você pode entender o sacrifício de Jesus na cruz. E aí, irmãos, o Espírito Santo ilumina, e quando ele ilumina o caminho, fica muito mais fácil, irmão, de caminhar. Aí, o que acontece? Elas falam, vai comprar. Vai comprar. Aí elas saem da casa. Elas saem da casa, sendo que elas teriam que ficar. E virar para o noivo e fala, me perdoa, eu me arrependo. Porque a única coisa que faz alguém receber azeite é arrependimento. Vem cá, Maria.
Não tem como eu tendo azeite, a Maria não tem azeite. Eu tenho azeite. Não tem como eu transferir o azeite para ela, nem se eu quiser. Vamos supor que eu queira. Eu pego aqui e vou fazer uma transfusão de azeite, não tem como. Porque o azeite, mesmo que eu queira passar o azeite, para você receber o azeite você precisa ter arrependimento dentro do seu coração. Se não houver arrependimento, não tem como o Espírito Santo de Deus habitar em um lugar que está impuro. O Espírito Santo só vai habitar em um local onde tem arrependimento. Ainda há tempo. Deus abençoe. Senta lá. Não tem como fazer, não tem como eu passar. O azeite foi dado a cada um de nós quando você recebeu, quando você falou assim, eu creio em Jesus, eu levantei a mão, eu tive um encontro, eu aceitei a Jesus, você recebeu o Espírito. O Espírito Santo está sobre você, você tem azeite. As 10 tinham azeite. Só que 5 não tinha de sobra. Então entenda muito bem, irmão, eu preciso cuidar do meu azeite. Você precisa cuidar do seu azeite. Você precisa cuidar do azeite que Deus te entregou, do Espírito Santo. Porque se eu perder o azeite, sabe o que vai acontecer? Quando eu falei para vocês, o homem só é convencido do pecado e da justiça através do quê? O homem é convencido do pecado e da justiça através do Espírito Santo. Pastor, depois você manda esse versículo para eles, tá? O homem só é convencido do pecado e da justiça através do Espírito Santo. E se eu não tomar conta do meu azeite, se eu não cuidar do meu azeite, eu não vou conseguir ter luz para eu entender e ser convencido por ele que eu estou errado. Se eu não cuido do meu azeite, eu não vou ver que eu estou errado. Sabe aquele cara que faz as coisas erradas e para ele tá normal? Tá tranquilo e favorável? Você sabe aquele cara? Sabe? Talvez somos nós. Eu estou errando, eu sei que é errado, mas nossa, tá de boa. Não senti nada. Não fez nem cosca, não fez nada. Sabe o que é isso? Você está perdendo o azeite. Você não está conseguindo entender que você está errado. É normal? Será que é normal isso, irmão? Aí quando Jesus voltar, cadê teu azeite? Cadê o seu azeite? O azeite é para te ajudar a mostrar o caminho. É para te ajudar a mostrar que você está errado. É para te ajudar a mostrar para você andar correto. Então, irmãos, agora, presta atenção. Você é um povo de Deus. Você está com um anel no seu dedo. Você se cansa, mas cuida do azeite. Cuida para que ninguém tome o azeite. E o azeite é o Espírito Santo. E o Espírito Santo se entristece. Já ouviu essa expressão? O Espírito Santo se entristece? Ele entristece. Mas ele volta. Ele te enche quando há arrependimento. Se houver arrependimento, você vai se tornar cheio novamente. E nenhuma culpa, nenhuma condenação há para aqueles que têm a presença do Espírito Santo. Se você se arrepender, o Espírito Santo vai encher. Mas eu só consigo me encher se eu esvaziar. Entenda bem, como que o Espírito Santo vai encher esse copo, sendo que ele já está cheio? Todos nós temos um copinho aqui. Aí, sabe o que o Espírito Santo quer? Que você se esvazie, irmão. Se esvazia, porque óleo, azeite, não mistura com nada, não. Ele não aceita dividir a glória dele com ninguém, ele não se mistura. Então você esvazia do seu eu, das suas vontades, do seu ego, do que você acha que é bom pra você, do que te impulsiona. Você acha que é isso, você acha que é aquilo. Não, eu acho que é isso, aquilo. Não, irmão, se esvazia. Ele quer te limpar, ele quer te encher de novo, para quando você estiver vazio, aí você se encha do Espírito Santo de Deus. Tem gente que está pela metade, mas ele vai te completar hoje.
Tem gente que tem um pouquinho, mas ele vai te completar porque tem arrependimento. E aonde tem arrependimento, Jesus está no meio. O Espírito Santo, ele é eficaz, irmão. Ele é maravilhoso, ele é construtor. É ele que deu as ordens e falou assim, ei, constrói, não é? A arca é assim, assim, assim. Ei, Moisés, constrói o tabernáculo, essa medida é assim, assim, assim. Ei, constrói, faz isso. Porque ele é detalhista. Ele é detalhista e ele quer te dar conhecimento. Ele quer te dar sabedoria, ele quer te dar inteligência. Ele quer te dar ouro, quer te dar prata. Mas entenda, irmão. Tudo isso são tesouros que estão escondidos em quem? Em Jesus Cristo de Nazaré. Depois você lê na sua casa, Colossenses capítulo 2, versículo 3. Está escrito que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da ciência, da sabedoria, da inteligência em Jesus. Está tudo em Jesus. Tudo é sobre Jesus. E se você buscar Ele em primeiro lugar, irmão, Ele vai fazer você pisar em lugares altos. Ele vai fazer você caminhar e voar. E, irmão, com Jesus não tem limite. Com Jesus não tem barreira, com Jesus não tem problema, com Jesus não tem nada, irmão. É com Ele, tudo é sobre Ele. Ele está na frente, Ele está em cima, Ele está atrás, Ele está dentro de nós, Ele está nas nossas palavras, Ele está na nossa visão, Ele está na Escritura, Ele está na glória, resplandece em nós, tudo é sobre Jesus. Aleluia. Tá bom já, irmão? Ou pode ir mais? Vocês querem dormir? Vou fechar. Presta atenção. Na verdade, vocês já pegaram o que o Espírito Santo quer falar. Cada um já foi ministrado da sua maneira. Eu fui o mais ministrado, porque o Senhor fala comigo antes. E a gente precisa viver o que prega. Porque senão a gente está caminhando a passos largos para o inferno. Irmãos, tem uma parábola que está em Lucas capítulo 15. Eu falo uma parábola, mas são 3, em uma só. Primeiro está falando de um pastor que tem 100 ovelhas. E ele perde uma ovelha. E essa ovelha foge e ele larga as 99 e vai atrás dessa uma ovelha. Ele pega essa ovelha no colo e traz e a festa. Continuando a parábola, o texto diz que tem uma mulher que tem 10 dracmas, 10 moedas. E agora, as moedas, uma das moedas se perdem dentro da casa. A moeda se perde dentro da casa, diz o texto que ela acende a luz, a gente só acende aquilo que está apagado. Diz o texto que ela varre, a gente só varre aquilo que está sujo. Existem coisas que nós vamos perder e Deus faz a gente perder para a gente voltar a fazer aquilo que a gente deixou de fazer. Eu não sei se você tem que acender a luz, se você precisa de azeite, se você precisa limpar algumas coisas que está no seu coração, que está na sua mente, que está nos seus grupos de WhatsApp, que está aí na sua mente, aquelas pornografia, aquelas coisas precisam ser limpas. Mas ele segue depois e ele passa para um pai que tem 2 filhos. E um dos filhos fala, pai, eu quero a minha parte da herança, o filho mais novo. E assim, o pai divide em ambas as partes e o filho mais novo vai embora. Só que o filho mais novo passa um tempo, ele vende tudo, perde o dinheiro, vai parar comendo a comida com os porcos e de repente ele volta para casa no intuito de que o pai recebesse ele não como filho, mas como escravo. Porque os escravos do meu pai comem melhor do que eu que estou comendo aqui com esses porcos. Muito bem, aqui diz da vida cristã. Um dia nós fomos ovelhas, desgarrada do aprisco. Até hoje eu não sei se é aprisco ou abrisco. Depois vocês me digam. E aí, um momento da nossa vida cristã nós somos ovelhas. Mas vai o bom pastor. O bom pastor nos resgata. E agora nós somos ovelhas do bom pastor. Só que ovelha é um animal débil. Ovelha precisa que o pastor pega, leva nos pastos verdejantes, que o pastor pega ela, leva na água tranquila,
que o pastor cuida dela, que poda ela, que cuida, que faz e tal e tal. Mas ela é débil, porque se pôr 2 ovelhas para comer no mesmo coxo, uma bate na outra. Então, aí tem um segundo estágio. O segundo estágio, você já não é mais ovelha. Agora você é uma moeda, algo de valor. Está dentro da casa. Glória a Deus. Agora você já não é mais uma ovelha débil. Agora você é alguém de valor. E você está dentro da casa. Só que você se perdeu dentro da casa. Tem muitos de nós que estamos perdidos dentro dos templos. Ei, tem gente cantando. Tem gente tocando, tem gente sentada, achando que está cantando, que está adorando, que a presença do Espírito Santo está nele, que o brilho está, mas não está. O Espírito Santo já não fala mais. Você não sente vontade de mais nada. O que você sente vontade é de ir para o mundão, moer no 12. Porque quem dita as regras agora, você está perdido. Está sujo. A luz está apagada, você está perdida dentro de casa. Tem gente que está dentro da igreja perdida. Dentro da igreja, perdido. Mas aí agora, você foi encontrado e houve festa. Glória a Deus por isso. Agora você já não é mais alguém de valor, agora você é filho. Agora você é filho. Você sabe o que é isso? Você não tinha direito de nada. Agora Jesus falou, ei, eu sou co-herdeiro com você. Eu te dei um pai e eu vou te dar a vida eterna. Você é filho. Você é filho. Eu e você somos filhos. E aí sabe o que acontece? Tem muito filho, porque assim, ó, é interessante. Nada acontece da noite pro dia. Ele tinha 100, perdeu uma, perdeu o quê? 1%, certo? Agora tem 10, perdeu uma moeda, perdeu quanto? 10%. De repente agora tem 2, perdeu 1, perdeu 50%. Então o crente, sem perceber, devagarzinho, ele vai pondo um pezinho para fora da igreja. Devagarzinho ele vai se perdendo. Quando pensa que não, você está no mundo. Está perdido. Mas hoje ainda há esperança para você, porque quando o filho voltou, o pai estava esperando ele com um anel para pôr no dedo dele, um anel de nova aliança, vestes novas, sandálias novas, e para tudo isso ser consumido, eu e você somos esse filho. Sabe o que ele fez? O cordeiro, matou um cordeiro para você, para uma festa que você está participando hoje. Eu e você somos o filho que voltou. Mas Jesus teve que morrer para que eu e você voltasse. A aliança está de pé. A aliança ainda está de pé. Agora eu e você não somos mais filho. Sabe quem nós somos agora? Nós somos as noivas. Eu e você agora somos noiva. Eu e você agora estamos esperando o rei, nós estamos esperando o leão da tribo de Judá, nós estamos esperando o noivo vem aí, eu e você somos noiva agora. Ei, você já não é mais ovelha, para dessa frescura. Ah, pastor, eu estou machucadinho, vai lá em casa me visitar. Irmão, parou! Quando você era ovelha, o pastor foi. Mas depois que você se tornou alguém de valor, está dentro da casa, agora que você é filho, está dentro da casa. Ah, e agora que você foi embora, o pai foi atrás do filho? O pai não foi, porque o filho sabe o caminho de volta. Quando eu estou doente, o hospital vem até a mim ou eu que vou para o hospital? Presta atenção, irmão, você não é débil mais não, você é filho. Você sabe o que você está, o caminho. Você sabe que Jesus morreu, que Ele é o caminho e que não há salvação fora de Cristo. Então, irmãos, nós precisamos entender e voltar aos pés da cruz e nos arrepender dos nossos pecados. Nós somos noiva agora, mas e aí? Vai continuar sem azeite? Vai continuar pecando? Vai continuar sem arrepender? Vai continuar dormindo? O noivo vai chegar e muitos vão ficar. Irmão, não é brincadeira. E Deus não quer que você sirva a Ele por medo de ir para o inferno, porque isso era lei. O povo servia a lei com medo de Deus, ficou com medo de Deus. Mas vem Jesus e falou assim, ei, eu preciso que você sirva, cumpra os mandamentos, esteja aqui com azeite por amor.
a mim. É tudo por amor. Se você estiver fazendo por obrigação, dando oferta, dando dízimo por obrigação, você não entendeu nada. Se você entendeu o mistério que é abençoar a obra de Deus, dizimar, ser fiel, porque não tem como eu ser fiel para andar e não ser fiel para abençoar o reino de Deus. A gente não entendeu foi nada. E outra coisa, se você sentir no coração, não vou dar oferta, não dê, irmão. Sabe por quê? Porque Deus não está olhando as suas mãos. Deus não está olhando o seu sacrifício. Deus está olhando o seu coração. Se está sendo verdadeiro ou não. Porque dentro do tabernáculo tinha um profeta chamado profeta Eli. O profeta Eli tinha 2 filhos, chamados Ofni e Finéias. Os 2 eram sacerdotes. Eles faziam sacrifício, faziam um culto, eles levantavam o altar, colocavam lenha, botavam fogo, faziam sacrifício, se vestia como tal. Mas eles pecavam diante do Senhor porque eles comiam as gorduras e as coisas que o Senhor, ele falou, não é para fazer, não é para tocar, não é para mexer. Eles mexiam, ou seja, eles iam para a igreja, se vestiam como santo, vestiam uma máscara de adorador, e acendia o fogo, e labareda, e show, e gritava, e pulava, mas no frigir dos ovos, lá no finalzinho, lá no delimite, lá no finalzinho, eles faziam o que ninguém via, mas Jesus viu. Mas dentro do mesmo tabernáculo tinha outro, um jovem chamado Samuel. No mesmo ambiente, o jovem Samuel, que ouvia a voz de Deus, que obedecia a voz de Deus. Ele não sacrificava, mas ele obedecia. É melhor obedecer do que sacrificar, porque a obediência parte do princípio do coração. Eu obedeço porque eu temo ao Senhor, eu não tenho medo, mas porque eu não quero magoar Ele. Porque você ama, você obedece. Eu não quero que Ele se entristeça. Então, Deus não quer o sacrifício das suas mãos sujas. O que Deus quer é o seu coração diante dos pés dele, quebrantado, rasgado diante do altar do Senhor. Pequei! Davi pecou, mas imediatamente ele rasgou as suas vestes, passou cinza na sua cabeça e chorou arrependidamente. Senhor, retires tudo de mim, mas não retires de mim o teu azeite. Porque sem o azeite, sem a luz, sem o Espírito, eu e você não reconhecemos que estamos errados e que precisamos mudar. Amém? A palavra que o Senhor nos entrega hoje é arrependei-vos e vocês vão receber o Espírito Santo. Arrependei-vos e vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Arrependei-vos e vocês vão viver o maior avivamento que já viveu na história. Porque tudo está envolvido, não do que sai da minha boca, nem do que eu faço, nem do que eu deixo de fazer, mas do meu coração. Se houver uma mudança de comportamento, voltado e entendendo que o leão correto para se investir, para alimentar, é o Espírito Santo de Deus. As demais coisas Deus vai te dar, Deus vai acrescentar. Você quer ser bombeiro, você quer ser médico, você quer ser alguma coisa? Vai ser, porque a glória de Deus vai brilhar através de você. Através da sua profissão, você vai abençoar vidas. Através da sua profissão, Deus vai alcançar algumas pessoas. Como no início eu falei, que é difícil eu falar, e tem muitas pessoas que são espíritas, católicas, eles testemunham e falam assim, eu gosto de ouvir você, sabe por quê? Porque você não acusa a gente. Você não aponta o dedo pra gente. Você fala do amor de Jesus, que somente Ele salva. E eu já recebi vários feedbacks disso, porque eu não fico acusando, porque você pode ser um instrumento do diabo para ter pessoas riscado o nome dele do livro da vida. Você pode ser um instrumento do diabo para aniquilar pessoas serem salvas. Eu estava até com a minha mãe, nós ouvimos um testemunho do Marco Feliciano, dizendo que ele era de Hortolândia e quando ele assumiu a juventude da igreja, sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, tinha as jovens e ele viu que 2 jovens na escola dominical elas chegavam mais cedo que todo mundo com uma roupa estranha,
umas maquiagens estranhas. Ele falou, nós precisamos investigar essas meninas estão fazendo coisa errada. Quando ele foi ver, irmãos, essas meninas mentiam para a mãe e falavam assim, mãe, falava uma para a outra, vou dormir na casa da menina. E a outra também falava, vou dormir na casa da mesma menina. E as mães achavam que uma estava na casa da outra. Mas elas pegavam e iam de Hortolândia para Franca, para um baile. Um baile, uma casa de shows. Elas entravam no ônibus, ia, e no outro dia de manhã elas voltavam. E aí o Marco Feliciano, juntamente com irmãos mais santos que ele, e foi atrás dessas meninas. Compraram lá, colocaram combustível, não sei o quê, e um walkie-talkie, um negócio que não tinha celular na época, e eles pegaram e foram atrás. Quando viram, uma tá saindo da casa, a outra tá saindo, entraram no ônibus, vamos atrás. Chegou na cidade e elas entraram no baile, a menina já tirou a foto. Mas nós vamos esperar para ver a hora que elas saírem, porque se elas saírem com homens, aí a foto vai ficar mais verídica, porque ele falou, pastor, tá acontecendo isso, e o pastor, sem prova eu não consigo fazer nada. De repente ele aparece com essas provas, mas quando elas saíram só as duas. E aí ele apresentou e falou pro pastor, o pastor falou, não vou fazer nada, mas eu vou avisar no domingo. Chegou no domingo e falou, terça-feira, culto com todos os membros, todo mundo que tiver carteirinha de membro é para aparecer no culto. E todo mundo, como um crente é curioso, todo mundo da igreja lotou. O pastor falou, tem 2 Jezabel no meio de nós, que estão enganando a Deus e o Espírito Santo. E chamou as 2 mães das meninas. As mães das meninas do coque, as irmãs de oração, do ciclo de oração. Quando chamou, falou, as suas filhas, aquelas 2 que estão lá, olha as fotos aqui. E elas estão em exclusão. Elas estão excluídas de todo o ministério, da mocidade, de tudo. Elas vão sentar lá e nem a paz do Senhor elas vão dar para ninguém. Quando Marco Feliciano viu, as 2 se levantaram chorando. E saindo abraçado no meio do corredor, ele falou assim, eu vi a besteira que eu fiz. Quando passou um tempo, ela falou, 6 meses de exclusão. Passou um tempo, o Marco Feliciano falou, não, eu tenho que visitar elas. Não, elas têm que sentir o peso da exclusão. Passou um ano, Marco Feliciano foi, elas bateram com a porta na cara dele. Passou 2 anos, ele foi, bateram com a porta. Passou 4 anos, ele foi pedir perdão, ele chegou e abriu e falou, o que o senhor quer aqui? Ele falou, eu quero pedir perdão, ela falou, agora já é tarde. Quando ela abriu a porta, saiu um cara que ela tinha ajuntado com esse cara, era um dos maiores traficantes da cidade. E quando ele foi na casa da outra, abriu a porta, saiu 3 crianças, uma de cada pai. E ela falou, o senhor é culpado. Todo momento que Marco Feliciano ia sentar, e ele contando o testemunho, e ele falando com Deus, o diabo sentava na ponta da cama dele e falou, você pode ter ganhado o mundo para Jesus, mas 2 almas você me deu. Então, irmãos, entenda uma coisa. Entenda que todo mundo que está dentro da igreja merece uma oportunidade de arrependimento. Merece uma oportunidade de você não acusá-las. Viva o que você prega. Viva o amor. Não viva liturgia nem religiosidade. Você é jovem. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para salvar, não para condenar. Deus te chamou para abraçar, não para colocar para fora. Deus te chamou para fazer a diferença. Mas para você fazer a diferença, você precisa estar com azeite. Você precisa estar enxergando que você está num caminho e precisa se endireitar. Que você precisa olhar para o alvo. Que Jesus é o alvo. Que Jesus é o caminho. Ele vai te direcionar em tudo que você precisar. Deus vai te dar vida. Deus vai te dar prosperidade. Deus vai te dar o Espírito Santo. Deus vai te dar condição, inteligência, sabedoria. Mas entenda que você não precisa, irmão, expulsar ninguém, nem ser santo mais do que ninguém. Você precisa exalar o amor, exalar a graça, exalar aquilo que você recebeu de graça. Aquilo que você recebeu de graça. Você se sente salvo? Você se sente com a presença de Deus? Então, irmãos, entrega isso. Eu sei que você tem amigos íntimos que não são cristãos. Eu sei que você tem alguém na sua família que não é cristã.
Eu sei que tem pessoa dentro da sua casa, dentro da sua mesa, que era para ser ministrada, mas quando você senta na mesa, você fala mal da igreja, você fala mal dos irmãos, você fala mal do músico, você fala mal da irmã que canta, você fala mal. E a igreja é Jesus. Se você falar e tocar na igreja, você está tocando em Jesus. A igreja é a menina dos olhos de Jesus. Da igreja, irmão, o Espírito Santo está falando, e aquelas duas falou assim: pastor, você sabe o que a gente falava quando a gente voltava nos ônibus? No domingo de manhã, ele falou: um dia, os meninos queriam até ficar com a gente, mas nós não aceitava, porque ainda existia temor dentro de nós. E nós falávamos uma para a outra: um dia Jesus vai livrar nós, um dia Jesus vai mudar a gente, um dia Jesus muda o meu caminhar, um dia Jesus me liberta desses pecados. Porque elas tinham uma esperança de ser salvas. Um dia elas iam ser tocadas porque elas tinham temor. O Espírito Santo, uma vez que ele caminha dentro de você, mesmo que seja por um momento, ainda você tem luz. As virgens estavam dormindo, mas elas tinham azeite. Elas viam, elas enxergavam, mas faltou. Entenda, irmão, que hoje Deus vai te entregar o azeite, Deus vai te encher, mas se tem alguma coisa para ser limpa, para ser esvaziado, é hoje que você vai esvaziar. É hoje, nós vamos orar aqui, e a oração tem um poder. Irmãos, você pode não estar entendendo. O mundo está dançando, o mundo está cantando, o carnaval está moendo, o demônio está doido. Mas eu creio, irmão, que os demônios estão mais loucos ainda com essa reunião que está acontecendo aqui. Porque o Espírito Santo de Deus está destravando mentes, está destravando o entendimento, está provando e mostrando para nós que a única coisa que é importante é a presença de Deus. A presença de Deus. Eu quero que você se levante aí no seu lugar. Se você ama alguém aqui, abraça essa pessoa aí. É só duas pessoas. Eu quero que